Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já temos muitos assuntos para nós comentarmos hoje. Vamos falar sobre 2022, falar do Lula, o Dirceu voltou a articular politicamente para o PT, vamos falar do futuro partidário de Bolsonaro, dos nossos deputados, fundo partidário, questão importante, custos de campanha para 2022. Vamos falar mais do Ciro Nogueira, tem novidades. Vamos falar sobre o STF, na volta do recesso pode ter alguma surpresinha. Vamos falar do Mendonça, a indicação dele. Vamos falar da CPI da pandemia, no que diz respeito a desvios, corrupção na área da saúde. O Carlos Gabas volta aos holofotes na matéria da Veja e também precisamos falar sobre a questão das fake news. Ainda vamos falar também sobre o atentado lá contra a estátua do Borba Gato, mas agora começar o vídeo hoje um pouquinho mais leve. Vamos falar um pouco sobre as Olimpíadas e já quero começar aqui bem direto. Ontem, na verdade, durante a madrugada, tô meio perdido no horário no Brasil, mas acho que o Felipe Neto tá colocando 1h30 da manhã, então teoricamente já é hoje. A Raíssa, nossa representante aí no skate, com apenas 13 anos, tirou uma medalha de prata. Podia até assistir, aqui estava no horário da tarde. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Como é a hipocrisia do pessoal da esquerda. Felipe Neto, ele vem, Parazada Raíssa, você é lenda, você é histórica. Seu nome está escrito para sempre na história do esporte do Brasil. Obrigado, Raíssa, obrigado, parabéns, obrigado, nós te amamos, é prata. O mesmo Felipe Neto, que agora está ovacionando a Raíssa, ovacionando o esporte, o skate, é esse rapaz aqui, ó. Estava reclamando de Bolsonaro quando, alguns meses atrás, se não me engano isso aqui foi em abril, Bolsonaro tinha vindo a público para falar, que vejam só, o governo estava reduzindo impostos. E um dos impostos que o governo estava baixando era o quê? A tarifa de skates foram reduzidas de 20% para 2%. O esporte onde o Brasil foi medalhista olímpico, que tá todo mundo agora comentando, O nosso presidente foi responsável de tornar o esporte mais acessível. E o que é que o Felipe Neto falava? 10% da população em situação de fome. Presidente do Brasil, bora comprar bandolim, galera. Fazendo piada, Como também se a arte não fizesse nenhum sentido. Essa é a grande hipocrisia do Brasil. Não para por aí, Vejam só isso daqui. Aqui é o típico perfil das pessoas de esquerda. 13 anos. Adolescente, pré-adolescente, não sei nem como classificar. Acho que o Brasil deveria estar apenas celebrando. Acho que até em termos falando do Brasil, é a atleta mais jovem a receber uma medalha. Entrou para a história. Só que aí você vê, Tem aqui a matéria. Raíssa Leal. É uma realização para mim e para os meus pais. Foi tudo que ela disse. Ficou muito feliz. Aí vem a esquerdinha brasileira. Amigos, somos Raíssas. Alguém sabe se os pais dela são petistas? É um sonho, Aí o cara diz, infelizmente não. Vizinho aqui. Dá a entender que é vizinho dela. Mentira. Eles votaram 17. Nem tudo é perfeito. A preocupação é para saber se a menina é petista, se é da turminha da lacração. Tudo a esquerda nesse Brasil tem que politizar. Olha isso daqui. Raíssa Leal é a única atleta do Brasil que a gente pode torcer tranquilo sem pesquisar antes se votou no Bolsonaro. E esse comentário, mais de 43 mil curtidas. As pessoas acham sensacional. Por quê? Porque no Brasil as pessoas não torcem se for um bolsonarista. Tem que perder, o nosso país tem que perder. Não podemos ter representantes que votaram no governo. Aí vem o Derek falando o seguinte, acho que com 13 anos a pessoa já tem discernimento em saber qual presidente apoiar. Ela pode não votar ainda, mas acho super necessário saber quem ela apoia antes dos brasileiros fazerem dela um ídolo. Devemos ter muita calma. Temos que saber, antes da gente comemorar, temos que saber se uma jovem de 13 anos apoia Bolsonaro, senão a gente vai cancelar ela. Vamos destruir a carreira profissional dela. Não pode. Esse é o país. É isso daqui que os eleitores do Lula defendem. Se você tem filho de 13 anos, é isso aqui. É isso daqui. Eles querem excluir uma criança, um adolescente para o centro da sociedade. Por quê? Porque vai que ela apoia o Bolsonaro. Isso aqui é doentio. Isso é doentio. Olha aqui. Lucas Silveira.
Se diz cantor, né? Do Fresno. Aquelas banhas. Meu Deus. Policial que ficou 20 anos batendo em skatistas não pode comemorar, tá? É mesmo. Ele tá falando aí da questão não só da Raíssa, deve estar também falando do Kelvin, né? Que também foi medalhista. E o Flávio Garage traz aqui a informação, ó. As vitórias e títulos não se explicam apenas pelo talento do paulista. Desde o começo, o Kelvin botou na cabeça que dedicação e disciplina seriam importantes, fugindo do estereótipo que muitas vezes ainda é traçado do skatista largado. O pai policial ajudou um pouco a colocar ordem em casa. O medalhista do skate é filho de um policial. Mas pra turminha, né, da lacração, a lacrosfera, os verificadinhos, policial não pode comemorar. Esse é o Brasil dos eleitores do Lula, os eleitores do PT. E aí tem também uma série assim de coisas ridículas que eu queria mostrar pra vocês, né? A Raíssa tava abraçando a menina lá, a japonesinha, sem máscara, tudo bem. Aí na hora de subir no pódio, tá lá. Gente, colocar as medalhas, as pessoas não colocam mais. Toda Olimpíada, chegava lá o representante lá do COI, né, Comitê Olímpico Internacional, colocava a medalha no pescoço, não, agora leva na bandeja. O atleta tem que pegar, que é pra evitar o contato físico. E olha isso daqui. Lá vem o Felipe Neto de novo. Tudo tem que girar em torno dele. Maluco tá na Olimpíada e tá preocupado em reforçar que é bolsonarista. Que fase? Vou torcer por você mesmo assim, Maurício. Vai, né, Felipe? A gente sabe. O bolsonarismo vai passar, mas a medalha é pra sempre. Concentra aí, para de bobagem. Aí o Maurício lá no Instagram tá lá o seguinte, ó. Por que a seleção de vôlei masculino tem a fama de bolsonarista? E ele diz o seguinte, ó. Quando a Foice de São Paulo posta isso, é que estou no caminho certo. E depois ele também coloca lá a postagem do Felipe Neto. Ele tá o seguinte, ó. Entra, Douglas. Eles estão fazendo com sinal, né, de um 17 com as mãos. Eu sei que ele é reserva, só queria lembrar vocês que o Wallace é gado que muge alto. Olha como é que trata, né, os atletas, o Felipe Neto. Aí fala um palavrão. Eu não falei que é pro Douglas entrar no lugar do Wallace. Eu só quis usar foto com o Douglas pra mostrar o babaca fazendo 17. Meu Deus do céu, como tem gente burra. PQP, Deus me socorre. Ele diz, aí quando o Felipe Neto posta, aí você tem certeza que está no caminho certo. Essas são as Olimpíadas da lacração, né? A isentosfera, meu Deus. Olha isso daqui, gente. Atleta do vôlei brasileiro. Vai lá, de máscarazinha, né? Na hora do abraço, vamos nos abraçar! É a hipocrisia. Ainda teve outro lá, o Lucão. Acho que eu nem coloquei aqui nada no Lucão, não coloquei. Mas o Lucão ganhou matéria. Lucão, o atleta dos sonhos da OMS. Ele joga de máscara pra proteger o filho. O filho. Eu não sei se o filho dele tem algum problema, né? É do grupo de risco. Mas dizem que as crianças não são do grupo de risco. Ele tá lá pra proteger o filho. Meu Deus. Ganhou notinha, Twitter promovendo. Sabe? É inacreditável. É inacreditável. São coisas inacreditáveis. Mas tudo bem. Sigamos. Falando aqui um pouco da questão do Borba Gato, né? Brasil, né? O Brasil que a gente conhece. Preso em flagrante, 12 horas após fogo na estátua do Borba Gato, motorista da ação é solto em São Paulo. Já tá solto, já tá livre, né? A Atsu colocou a matéria completa. Não vou ler sobre isso porque é revoltante. E o Gil Diniz, que tava lá fazendo toda a cobertura, acionou a polícia, também comenta, né? A justiça acaba de soltar o rapazinho que tocou o terror por incendiar o Borba Gato. Festa da impunidade no Brasil. Carregou os comparsas e os pneus, fraudou a placa do veículo para não ser identificado, incendiou com seus comparsas o momento num ato de terror. Menos de 24 horas preso. Esse é o Brasil. E aqui, vejam só, uma figura aqui, ó, o Galo, lá do movimento, né, Revolução Periférica. Olha ele aqui. Essa foto aqui é de setembro de 2020, pelo que eu vi o Demagogia do Primeiro falar. Juntamente com a Sâmia Bonfim, o Boulos e a Luana do PSOL. Olha o Boulosinho aqui, ó. Ó a Sâmia. E aparentemente esse daqui é um dos rapazes que está envolvido na questão do Borba Gato. Sempre presuma, né? Envolvimento com a esquerda lulista. O pessoal é apoiadores do Lula. E só pra gente meio que fechar esse assunto,
A gente fechar e já começar a falar de assunto sério, falar de 2022, partidos e tudo mais. Olha só isso daqui. Quero mostrar aqui e começar por baixo. Francisco Raso. Ele realmente tem um sobrenome que ele honra. Ele honra. Ele é uma pessoa rasa. Ele realmente é rasa. É raso. Comentário raso. É uma pessoa rasa. Fala o seguinte, ó. Ah, é só uma vidraça. Ah, é só uma estátua. Ah, é só uma Mackenzie. Ah, é só um burguês fascista. Ah, é só um inimigo da revolução. Ah, é só um campo de concentração. Ele faz um comentário, né, para mostrar assim as fases da evolução da esquerda. Aí tudo bem, não tinha nem muito o que reclamar. Aí depois ele começa. O da direita reacionária começa assim. Ah, é só uma placa. Já aconteceu, gente, no Brasil, alguma coisa, a nível de direita, nos últimos, sei lá, 30, 40 anos, pra vir com essa história, direita reacionária. Qual é a direita reacionária no Brasil? Quem são as pessoas que compõem esse grupo? Só uma placa. Uma placa lá da lacração, do governo Amarelli. Quer comparar isso daí com tocar fogo numa estátua? É sério. Destruir uma vidraça que é patrimônio privado. É um cara raso. Ele é raso. E ainda tem o Chico Graziano. Os que queimam estátuas e os que armam o povo. Eles se merecem. São idênticos. Com sinal trocado. Autoritários querem fazer justiça com as próprias mãos. Odeiam a humanidade. Não passarão. Realmente, né? Ele é o primo do Nando Moura com retoques de Marcelo Bolo, né? Só faltou falar aí o bolsopetismo, sinal trocado, é a frase clássica do Nando Moura. Agora vem cá, pessoal. Quem é que tá armando a população? Quem tá fazendo isso? Tem aí algum posto no Brasil que tá distribuição? Você vai lá, entra na fila, ganha um de presente. Que pelo que eu sei até hoje é um negócio caro. Mas caro mesmo, principalmente para quem vive no Brasil, né? Licença, curso, psicoteste, se filiar a um clube de tiro e tudo mais, comprar. Mas, tá aí, né? O Chico Graziano é conhecido não só por ser um jornalista tucano, mas por ter tentado uma boquinha no governo e não ter conseguido, né? Encontrou as portas fechadas. Mas vamos continuar. E aqui agora a gente fecha pra gente entrar no assunto sério, mas eu só queria mostrar pra vocês, porque isso aqui é um absurdo. Tenho certeza que vários de vocês deixaram de fazer inúmeras coisas nos últimos meses, no último ano, sabe? Sempre com medo de sofrer uma retaliação por parte aí da polícia amando os governadores. Enquanto isso, Bruna Marquezine, no iate, uma coisa aí que possivelmente nós, a maioria de nós, quase todos nós, jamais teremos um, né? É caríssimo. Tá lá, ó, rolezinho de iate, aglomerando, ninguém de máscara. A atriz Bruna Marquezine foi flagrada com ao menos 10 amigos em um iate na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. Neste sábado, as temperaturas chegaram aos 25 graus após dias de frio. Mas vamos continuar. Vamos agora falar de assunto sério. Aliados de Bolsonaro alertam sobre campanha mais cara em 2022. Isso aqui é interessante, pessoal. Isso aqui mostra que fundo partidário não pode ser desprezado. E não só porque existe a questão, a gente tem as redes sociais para fazer marketing. Fundo partidário, ele não só é gasto com marketing, com vídeos, com santinhos, com panfletos, faixas, outdoor. Não, ele tem outros usos. Em 2018, Jair Bolsonaro se elegeu com meros 4,2 milhões de gastos na campanha. A eleição de 2022 será completamente diferente, avalia o entorno do presidente. O gasto de Bolsonaro 3 anos atrás representa, olha só, o gasto de Bolsonaro na campanha inteira, mas ele era deputado. Esse gasto representa 57% do quanto Dilma desembolsou só para ressarcir os cofres públicos em transporte na campanha de 2014, 7,4 milhões. A lei determina que o presidente candidato à reeleição devolva os gastos com a modalidade, ou seja, vetar o fundão não é tão simples assim. Bolsonaro agora é presidente. As viagens de Bolsonaro agora não pode ser como foram na época que ele era deputado. Entrava num carro e ia. A gente já viu que em 2018 já teve a facada. E você acha que Bolsonaro tem condição de entrar num carro, botar uma gasolina e sair rodando? Não tem. Isso vai ter um custo.
Veja quanto a Dilma gastou, porque é ela, é a equipe, é todo o pessoal que vai junto, é seguranças. Vocês acham que a esquerda vai deixar Bolsonaro ir sem pagar a conta de todo mundo que vai estar com ele? Olha, quando tem a motociata, eles já estão criando confusão, falando, ó, quanto é que Bolsonaro tá gastando nessa motociata aí? Imagina na campanha. Flávio Bolsonaro, por exemplo, costuma defender uma campanha mais profissional de seu pai no ano que vem, né, em comparação com a reeleição de 2018. O senador está na turma dos que sabem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Não é nem só essa questão, é a própria questão de segurança, de logística. Bolsonaro não é mais deputado, Bolsonaro agora é presidente do Brasil, não pode dar mole. Grana. A campanha à reeleição presidencial tende a ser mais cara porque o ressarcimento por transportes oficiais se dá mediante a estimativa dos custos de acordo com a hora/voo na aviação executiva privada, disse a coluna o advogado eleitoral Alberto Rolo. E mais, não adianta casar a agenda presidencial com a de campanha para pegar carona no avião presidencial, alerta o advogado. Pode configurar abuso do poder político. Imagina aí quanto é que não vai gastar. Só para comparação com a aviação executiva privada. Custozinho de alugar jatinho, colocar gasolina. Imagina o custo disso. O mais recente, aí a matéria termina sobre essa questão de dinheiro, e eu só quero destacar aqui uma coisa. Essa matéria é interessante. Vocês perceberam que as redes sociais mal falaram das manifestações? Ficou uma discussão sobre a questão do Borba Gato. Sabe? Ninguém falou, estamos caladinho. Hashtag não bateu trending topics. Por quê? Porque foi miada. Não foi ninguém. Cada vez mais tem menos gente. Menos gente, menos gente, menos gente. Tanto que diz, o mais recente protesto contra Jair Bolsonaro nas ruas deixou dúvidas quanto à estratégia de manter pouco intervalo entre os atos. A adesão minguou no sábado. Não foi quase ninguém. Só a galera, né, dos R$70. Quem assistiu o vídeo ontem viu o cara falando, não, 70 real por tá aqui. É fora o quê? É fora Bolsonaro, fora Lula. R$70. O cara falava. Tava calibrado. E aí, sobre a questão aqui, ainda de manifestação, a gente volta para 2022. Aliados de Bolsonaro minimizam atos anti-governo e veem como quase nulas as chances de impeachment avançar. Não foi quase ninguém, pelo amor de Deus. Você tá lá, eles avaliam que os atos foram menores que os anteriores e mais uma vez, não terão o condão de fazer Lira tocar nenhum processo de impeachment. Com toda a imprensa ajudando. A imprensa convocando, aparecendo na TV. Não vai. E ainda assim, essas mesmas pessoas querem te influenciar, te fazer acreditar que o Lula vai vencer no primeiro turno. Tem como levar a sério uma imprensa dessa? Mas voltando. Disputa por fundo eleitoral ameaça candidaturas à presidência. Isso aqui é interessante, olha só. Peguei só 2 parágrafos da matéria. Integrantes do DEM, PSL, MDB, legendas que lançaram pré-candidatos na disputa, reconhecem que não há disposição para abrir o cofre em uma eventual disputa ao Palácio do Planalto. Não adianta figurar na eleição presidencial se não construir uma participação expressiva no parlamento. Muitos partidos estão colocando nomes para participar do debate, mas esse processo vai se afunilar fatalmente. Todos os partidos têm o objetivo de ampliar a bancada. Essa conversa de terceira via, meu amigo, não tem dinheiro, sem dinheiro ninguém vai. O objetivo dos partidos políticos é aumentar bancada. É muito mais lucrativo para os partidos tomarem um lado ou do Bolsonaro ou do Lula. Dá um trocadinho para compor e aí tentar buscar o apoio dos presidenciáveis para sua base, para bater foto com deputado, com senador, com governador e tentar ter uma base grande. Disse aí o ex-ministro da Educação, ex-deputado Mendonça Filho, que integra a direção do DEM. Em 2022, Mendonça vai disputar uma vaga de deputado federal em Pernambuco. O parlamentar e outros membros da executiva do PSL estão percorrendo o país em busca de chapas proporcionais fortes nos 27 estados, o que envolve a promessa de recursos.
Não vai rolar candidato com 1%, só se ele for rico como Henrique Meirelles, brincou o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade. A maioria dessas candidaturas não é para valer, é tudo ensaio. O dinheiro vai ficar concentrado nas mãos dos deputados federais, concluiu. Imaginem, eles já estão rodando. Olha o que ele diz, ó. O parlamentar, aqui estava falando da questão do PSL, já estão rodando, ó, os 27 estados, e o que envolve já a promessa de recursos. O que eu digo para vocês, hoje, os partidos políticos já estão fatiando o fundo, e não só fatiando o fundo, fatiando os slots, as posições. Vocês já devem saber que as eleições no Brasil, principalmente não, né? Mas as eleições para deputados, como um todo, se baseiam no quesito do quociente eleitoral. Às vezes um deputado puxa vários outros. E você não precisa ter voto para entrar. Você pode só comprar o seu espaço. Você é empresário, você tem dinheiro, milhãozinho, você compra aquele espaço, o cara te puxa e te coloca lá dentro. Agora, óbvio, né? O cara que você comprou o espaço do partido, ele vai estar no seu gabinete, você vai ajudar o partido aqui, daquele outro lado. O que eu quero mostrar para vocês é, olha só, gente. Olha como de forma recorrente nós sempre estamos falando em 2022. Olha a quantidade de coisas que já estão acontecendo. As pessoas não podem mais ficar esperando. Ontem eu conversei com uma pessoa, não, pô, vou sair, vou me candidatar e tal. Falei, aí o partido já viu? Não, ainda não vi. Pô, cara, ainda não viu? Não vou ver. Difícil. PP vê dificuldade para apoiar Bolsonaro no Norte e no Nordeste em 2022. Vejam só. Será um grande desafio. Não estava programado a ida do Ciro Nogueira para a Casa Civil. O PP fez alianças regionais, principalmente com o PT do Lula. Todos terão que sentar novamente e conversar. Vamos ver como vai ficar. Tem que conversar. Parece que a do Ciro Nogueira pode bagunçar o jogo. E se for para bagunçar o jogo, para tirar apoiadores do PT para começar a apoiar o governo, é bom, né? Afirmou aí o deputado Luiz Antônio Teixeira, doutor Luizinho do Rio de Janeiro. Foi uma surpresa para todos nós. Os acordos estavam fechados e agora tudo terá de ser revisto. Os acordos estavam fechados. Olha só, fechados. Estamos em julho de 2020. As eleições são daqui a 1 ano e 2 meses. 3 meses. E já estão fechados os acordos. Por isso que eu sempre estou falando em 2022. As eleições já começaram desde o dia que o Lula foi tornado elegível por você sabe quem, né? E olha só, apreensão no Rio de Janeiro. A expectativa de deputados do PP é de que Bolsonaro volte para o partido. A nomeação de Ciro Nogueira na Casa Civil está sendo vista como um sinal de embarque na legenda. Deputados do PP no Rio. Recentemente fracassou o acordo de Bolsonaro para se filiar ao Patriota. Nos bastidores, o clima dentro do PP do Rio é de apreensão. O Estado é a base eleitoral do presidente e de 2 de seus filhos, o Flávio e o Carlos. Com isso, integrantes da legenda temem que o clã assuma o controle da estrutura da sigla e do fundo partidário. Ou medo. Fundão. Não pode. Historicamente, Bolsonaro estava no PP e quem comandava era o Francisco Dornelles. Vamos ter que conversar e encontrar um caminho. Mas Ciro Nogueira tem a confiança do partido. Desconversa aí o doutor Luizinho. Daria talvez uma chance de Bolsonaro voltar para o PP, o pessoal está comentando. E olha só, no Rio, o PP faz parte da base aliada do governador Cláudio Castro, que tentará a reeleição. Castro sonha com o apoio dos Bolsonaro, por isso nomeou vários aliados da família presidencial, incluindo na área da segurança pública. O PP indicou o secretário de Saúde Alexandre Chiep. A secretaria foi o epicentro de um escândalo de corrupção durante a pandemia que provocou o impeachment do Witzel. Na Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do governo estadual, quem comanda é o Marcelo Queiroz, também do PP. Porém, outros partidos criaram uma espécie de consórcio informal para lotearem a pasta. Aí. Olha só esse desenho. Independente de Bolsonaro ir ou não ir para o PP, no Rio de Janeiro, não é na Bahia, no Rio,
mostra que o PP, até o momento, faz parte da base governista. Vamos falar assim, da base. O Cláudio Castro deve sim ser o candidato de Bolsonaro. É o que eu venho escutando. Tá aí em conversas para ir pro PL, que também faz parte do governo. Tem a Flávia Arruda como ministra. Então, olhando para o Rio de Janeiro, poderíamos falar que uma pessoa de direita, apoiadora de Bolsonaro, teria algumas opções. Além do partido que Bolsonaro vai, né? Eu acho que ele for, deve ter espaço para qualquer um que queira compor com Bolsonaro. Mas que ele não vá para o PP, PL, para o DEM, no Rio de Janeiro, no Rio, existe a possibilidade, de o cara se filiar a algum desses três partidos. Existe, não é uma certeza. PP, eu só louvo Deus, não, PP, PL e o DEM. Por que o DEM? Porque o DEM era um partido que estava com quem? Com a família do Maia, Eduardo Paes, que era quem comandava o DEM no Rio de Janeiro. Essa galera saiu também a cúpula do DEM, que estava loteada no governo do Witzel, na prefeitura com Eduardo Paes, e agora quem está à frente do partido é lá o Sóstenes Cavalcante, um aliado forte aí do Silas Malafaia, que é aliado do governo, é quem vai presidir a Frente Parlamentar Evangélica em 2022. É um nome forte, então no Rio de Janeiro também seria um local. O que eu acho que é a solução das soluções, é o seguinte, quer esperar para ir para onde Bolsonaro vai? Espera. Mas o que é mais certo, assim, talvez uma opção mais segura a primeiro momento, são acordos regionais. Cada estado é um estado, cada estado dá condições diferentes. Aí cabe a nossos deputados começarem a se movimentar. Convidado por Bolsonaro, Ciro Nogueira tentava a aproximação com o petista. Essa matéria que eu fiz questão de trazer, só por um motivo, né? A gente vem mostrando várias coisas bem estranhas sobre o Ciro Nogueira, a gente não negou nada, não escondeu o passado, o meio obscuro do Ciro, principalmente no que diz respeito à justiça, né? As complicações na justiça, as investigações que ele vem sendo investigado. Agora essa matéria aqui é uma piada. Essa matéria aqui é uma piada. Piada, do início até o fim. Ciro se alinhando com o petista. A depender do petista eu poderia até acreditar. Mas vejam só, antes de receber o telefonema do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Casa Civil, Ciro Nogueira vinha mantendo conversas de aproximação com o governador do Piauí, Wellington Dias, do PT. Aproximação com Wellington Dias, eles são adversários no Piauí. Eles são adversários. O Ciro Nogueira estava puto com o Ramos, porque o Ramos liberou um empréstimo para o Wellington Dias começar a fazer um monte de obra para buscar apoio para a reeleição. Veja que me falou que os caras estavam tendo conversas, aproximação, adversários políticos, um que é o fígado do outro. Pelo amor de Deus, não falta motivo para atacar o Ciro Nogueira. Não falta motivo. Não falta. Matéria chinfrim, viu? A Veja às vezes, meu Deus, que matéria ridícula. Sobre 2022, Ciro Gomes aí, que, meu amigo, gente, saiu uma pesquisa. Não tem terceira via. Não, é zero. Ciro Gomes, para poder sonhar com qualquer coisa, ele tem que, eu não sei, nascer de novo. Aqui é uma movimentação, talvez aí o Ciro Gomes ganhar uma força, um apelo dentro da esquerda, diz que o PDT tem um sonho, que é colocar o Boulos de vice do Ciro Gomes. Em busca de um palanque para Ciro Gomes, em São Paulo, o PDT procurou o Boulos, adversário do pedetista, na disputa à presidência de 2018. O líder do MTST e o Carlos Lupe, que é o presidente aí do PDT, conversaram na semana passada. E aí diz que o Lupe indicou o desejo de apoiá-lo. O difícil, se não impossível, será fazer Boulos apoiar o Ciro e não Lula. Tem zero chances, não vai acontecer. Ciro Gomes está desesperado. Tanto dinheiro, né? Mas tanto dinheiro. João Santana não vai para lugar nenhum, meu amigo. Não vai. É Bolsonaro versus PT. E o brasileiro tem que decidir em que país ele quer viver. E quem está de volta, como falei para vocês na chamada, é o José Disseu. José Disseu volta a fazer política e prega união com centro e igrejas. José Disseu, igreja, pelo amor de Deus, né? Nos últimos meses, Disseu se reuniu, olha só, cúpula da força sindical. Quem estava nas manifestações? Os sindicatos. Tinha um gato pingado aí. A maior parte, sim, grupo massivo assim, eram os sindicatos.
Dirceu estava lá. Com o ex-presidente José Sarney, do MDB do Renan. E olha só com quem? Kassab. O Kassab do PSD que tanto falamos. E com o prefeito de Diadema, José de Felipe Júnior, entre outros. Além disso, recentemente, o Dirceu virou TikTok. Criou uma conta aí no TikTok, né? Rede dos jovens. Na conversa com a cúpula da Força Sindical em São Paulo, no dia 13, aconselhou os dirigentes a buscarem alianças fora do campo da esquerda nas manifestações contra o governo. Enfatizou a necessidade de união das forças democráticas para retirar Bolsonaro da presidência e diz que as eleições são um assunto para 2022. Segundo o secretário-geral da Força, João Carlos Gonçalves, o Juruna, Dirceu defende uma mobilização que inclua partidos de centro, adversários, entre aspas, né? PSDB, Movimento Estudantil e entidades como a OAB. Do Santos Cruz, Felipe Santa Cruz, Santa Cruz, que vai se filiar no PSD do Kassab e está sonhando aí em ser vice-governador na chapa com Marcelo Freixo. Ele, o Dirceu, disse que a esquerda não vai resolver as coisas sozinha. Falou de fazer uma aliança forte e abrir diálogo com outros campos. Também frisou, temos que procurar não só o apoio da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aí a parte católica, mas encontrar entendimento com os evangélicos. Os evangélicos são uma parte grande, mas grande do Brasil, é uma base de votos gigante. Aí, vocês entendem aí uma nomeação para o STF, nunca é algo tão simples. O jogo político ao tempo todo são várias e várias, variáveis, coisas que influenciam em qualquer tomada de decisão. E se eu tá aí, querendo os evangélicos. E olha só, o Dirceu se encontrou com o Kassab, né? A gente já sabe que é um Kassab. Saiu uma matéria no Globo falando o seguinte: PT usa voto Luzema para pressionar Calil a descer do muro. Luzema, o que é Luzema? Pesquisas que apontam a dianteira de Lula e Romeu Zema em Minas animam o PT no estado. Para o partido, há um número expressivo de eleitores Luzema, ou seja, que vai votar no Lula e no Zema. Gente disposta a votar nos dois. Como não há chance dos dois estarem juntos, o Lula e o Zema, petistas veem o indicativo como um trunfo para fazer o Calil, prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato a governador, descer do muro e montar um palanque com Lula. Lula e Calil. Calil, que é do PSD do Kassab. E aí você vê, petistas de Minas Gerais trabalham para encontro de Lula e Alexandre Calil. Tudo organizadinho, tudo azeitado. O sistema tá rodando, não falta óleo. Os petistas, Luiz Dulce, Virgílio Guimarães e Reginaldo Lopes, estão trabalhando para promover o encontro entre Lula e o Calil. Minas Gerais é hoje o maior flanco do PT para as eleições de 2022, sem perspectiva de um palanque forte para Lula. O partido está disposto a não ter candidato e apoiar Calil na disputa pelo governo do estado, mas querem reciprocidade no apoio a Lula já no primeiro turno. E é isso que os petistas querem começar a acertar. Kassab, vem apoiar a gente no primeiro turno. Kassab tá sonhando também pela vice-presidência. E olha só essa matéria interessante. Não por causa do PSL, não é por causa do Datena nem nada. PSL faz pesquisa para saber como o Datena larga na corrida presidencial. O PSL encomendou uma pesquisa para ver o desempenho de José Luiz Datena depois do partido filiá-lo e lançá-lo pré-candidato à presidência da República. O apresentador pediu o levantamento, foi o próprio Datena, que ficará pronto esta semana. Ainda cogitando tentar uma cadeira no Senado por São Paulo, que é avaliar como os motores estão na largada. Pessoal, está sendo pesquisa. Vocês já viram o nome do Tarcísio nas pesquisas? Eu não vi. Sabe por que não tá? Porque é isso daí, você tem que pedir. Tem que molhar a mão. Com que eu já conversei sobre São Paulo, falando, normalmente como funciona em geral, eleição para governador de São Paulo. 5 milhões só para começar a rodar o estado, pessoas conversando com outras pessoas para você, sabe? Você ter ali a sua equipe, fazer algumas pesquisas. O apresentador pediu
Quem é que tá pagando essa pesquisa? Você acha que não é o Datena, não? Você acha que não tá saindo do bolso dele? Quanto você acha que é uma pesquisa dessa? Eu te adianto, 6 dígitos. 6 dígitos. Complicado. O jogo é duro. O jogo é duro. Não é brincar de deputado, senador, governador, presidente da república. O pessoal envolve dinheiro. Não dá para desprezar fundo partidário, não dá para desprezar nada. E é o que eu falei para vocês, que terceira via não existe. Isso é uma pesquisa aqui interessante. Independente se a gente acredita que o Lula está na frente ou não. Deserto da terceira via entre eleitores contrasta com a euforia dos partidos, que trabalham mais de 10 nomes. E diz, né? Todo mundo tá querendo lançar seu pré-candidato, mas o povo não tem candidato. O levantamento, que confirmou Lula e Bolsonaro à frente nas intenções de votos, expôs a dificuldade dos presidenciáveis que tentam romper a polarização entre os dois. Por outro lado, há também dados que animam os esperançosos de uma alternativa. O único nome citado espontaneamente que obteve percentual significativo foi Ciro Gomes, que alcança um patamar de 2%, enquanto Lula, 26%, Bolsonaro, 19%. Dória, Leite, Mandetta, que foram testados em cenários estimulados pelo Datafolha, não pontuam, zero pontos na etapa da pesquisa em que os eleitores são questionados diretamente em quem votariam sem a sugestão de nomes. A pesquisa é assim, ó, em quem você vota, e não dá opção. A pessoa tem que falar de cabeça, sei lá, Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, não sei. 7% dos entrevistados dizem nulo, nenhum, em branco, não votar em ninguém. 42% ainda não sabe em quem vão votar. Ciro Gomes tem 2%. Bolsonaro 19%, Lula 26%. Não precisa acreditar. Mas, gente, vocês acham que eles vão mentir isso aqui? Os outros é Moro, Mandetta, Leite, Dória. De forma assim espontânea. Não tem eleitor. Não tem. Não existe terceira via. Isso é balela. Balela. Eleitor de terceira via, influenciador que defende a terceira via, político que defende a terceira via, é defensor do Lula. O pessoal da MBL são defensores do Lula. E se depois em história de votar nulo não funciona, porque eleição vai existir. Se você não tomar um lado, você está votando pro Lula. Porque eleitor de esquerda não anula o voto. Quem for de esquerda vai votar no candidato da esquerda. Simples assim. Simples assim. Não existe ninguém de direita, não existe ninguém conservador que fala em votar nulo. Não existe isso. Ah, eu não votei no Lula, votou no... Você ajudou o Lula a ser eleito. Para de choro, para de querer fazer malabarismo. Você ajudou o Lula. É eleitor do Lula, é lulista. Não existe. Ai, vou votar no... Ajudou o Lula. Acabou. É simples. E aí, olha só. Outra matéria interessante. Aqui, ó. Quer bater no Ciro Nogueira? Faz igual a Globo. Não precisa inventar história igual a Veja. Convidado para a Casa Civil, Ciro Nogueira é investigado em 2 inquéritos sigilosos da PF por suspeita de beneficiar empreiteiras. Até aí tudo bem. Tem 2 inquéritos sigilosos. Sigilo, não é para ninguém saber. O Globo diz, ó. O Globo teve acesso a detalhes dos 2 inquéritos inéditos que estão sob sigilo na Polícia Federal. Não é pra ninguém saber, mas a Globo sabe. Vocês entendem a variável quando eu falei que a nomeação do Ciro Nogueira é uma jogada de risco tanto para o governo, mas também para o Ciro Nogueira? É arriscado. Você entrar para o governo Bolsonaro é fazer um alvo, sabe, no seu peito e falar, ó, estou aqui, atire em mim. Tá aí. Ninguém ligava pro Ciro Nogueira. Ninguém tava nem aí pra ele. Tava quietinho. Foi entrar pro governo, aí. O próprio Cacai, que é advogado Ciro Nogueira, falou, é meio complicado aí, viu, Ciro? Olha a sua vida, irmão. Isso aí é isso aí, cara. Tá aí. Não tem o que falar. É investigado, sim. E o que eu falei, e repito, foi uma nomeação correta? Bolsonaro acertou? Não sei, o tempo vai dizer. Foi uma nomeação errada? Não sei, o tempo vai dizer. A única coisa que eu sei é que Bolsonaro sempre se mostrou uma pessoa que se preocupa com o país. Nos momentos em que Bolsonaro foi pego aí, né, no privado, com a reunião ministerial, estava bem claro quais são, sabe, os objetivos de Bolsonaro enquanto presidente. Deus, família, liberdade.
Então, se ele tomou essa decisão, eu tenho certeza que ele pensou bastante. Não foi aleatória. Não é porque ele é um vendido, não é porque ele é uma pessoa de má índole. Ele pode errar, mas eu tenho certeza que errou tentando fazer o melhor. Pode errar, né? A gente não sabe. Vamos esperar para ver aí a jogada de Bolsonaro. Antes de jogar pedra. Não tem uma galera que adora jogar pedra. Sondado por Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira disse não a ministério. Achei interessante. Matéria de 2 linhas. Ciro Nogueira, que assume nesta semana a Casa Civil, já havia sido sondado no início do ano por Flávio Bolsonaro para virar ministro. Àquela altura declinou. Por que ele mudou agora? Por que ele mudou? Porque ele ficou incomodado com a questão aí do Wellington Dias? Ele quer enfraquecer o PT? Ele quer ajudar o governo? Agora vale a pena? O governo ofereceu mais? Não sei. Então tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Essa nomeação aí, cada vez que passa, a gente vê que tem mais e mais coisas por trás. Não foi uma decisão assim, de última hora, algo impulsivo. Bolsonaro pensou bastante. Líder do Centrão se reúne com Bolsonaro para acertar a nomeação à Casa Civil e definir a articulação na CPI. Já está aprovado também essa nomeação, tem esse critério político e vai ver aí quem a partir de agora vai começar a tocar a estratégia do governo. Até então, quem vinha tocando é o Onyx. Não necessariamente o Onyx vai sair, mas esperar para ver quem que vai ser o responsável. E aí, olha só, vamos falar um pouco da CPI. O presidente da CPI diz que Google, Facebook e Twitter devem contribuir com a investigação sobre fake news, o Omar. É importante investigar a disseminação de notícias falsas na internet. No âmbito da CPI, também enfrentamos esses problemas, e fala que vai chamar as plataformas. No último dia 12, o Globo mostrou que representantes dessas empresas vinham procurando senadores com o objetivo de sair da mira da CPI e evitar medidas consideradas danosas à imagem, como convocação de seus executivos e quebra de sigilos. Eu fico com receio dessas empresas fazerem algo complicado só para tirar o deles da reta e colocar o de alguém sem motivo. O Globo também revelou que o YouTube, que pertence ao Google, permitiu a monetização de vídeos que divulgaram informações falsas sobre a pandemia. Em documento enviado à CPI, o Google informou que canais faturaram pelo menos 230 mil com este tipo de conteúdo. E eu normalmente não trato desse tema. É um tema complicado. E, gente, vai acontecer aí alguma coisa nesse sentido de fake news. Já tá aí, já juntou a CPI das fake news junto com a CPI da pandemia. O que eu acho que vai acontecer? Vamos fazer uma triangulação. O nome aparece na CPI, o nome aparece na CPI da pandemia, o nome aparece no inquérito dos atos antidemocráticos ou fake news do STF. Tá nesses três? Recebeu dinheiro fazendo qualquer tipo de vídeo? Vamos derrubar. Pancada. Porque aí já tem o componente dinheiro. Olha, ele ganhou dinheiro promovendo notícias falsas. Já tem um componente dinheiro. Já começa a ter a narrativa. A narrativa que tanto eles querem criar. E aí, ontem, a Anitta me trouxe um vídeo que é sensacional. Eu vou ter que dar play pelo celular. Primeiro que eu não sei se dá pra passar o vídeo aí é um vídeo que passou na TV. E o vídeo tava com áudio muito baixo. Mas eu quero explicar pra vocês o contexto do vídeo. A gente sempre fala como a mídia, né, como um todo, solta matérias para essas matérias terem um peso jurídico, tem uma materialidade jurídica. Eles tentam criar o fato jurídico. E com essas matérias, os políticos pintam e bordam. Esse vídeo aqui é um exemplo do que já aconteceu em um julgamento, onde o Roberto Cabrini, num tribunal, quer dizer, um vídeo do Roberto Cabrini foi usado no tribunal contra o réu, que é mais ou menos o que a imprensa tenta fazer o tempo todo contra Bolsonaro. Esse é o contexto. Esse cara é o advogado, eu vou dar play no vídeo e vocês tentam entender. É um caso aí que envolve... Escutem. Eu conversei com todos os principais jornalistas do país. Teve um jornalista específico, o Roberto Cabrini, ele falou, olha, você não tem nada inédito que nunca tivesse sido divulgado? E naquele momento eu tinha. Aqui Marcos se identifica como Rory Heider. Aqui é um cara aí, o réu lá,
O réu, ele se identificava num site como Rory Hyder, e o cara fala o seguinte, assim, pô, não tem nada novo que possa ser usado. Ele falou com o Cabrini, né? Não tem nada novo. E ele tinha um material. Esse material desse site, desse tal desse Rory Hyder. O objetivo é avaliar o encontro. Marcos dá nota alta para o programa. Fica muito satisfeito. Rasga elogios a acompanhante de luxo. Eu tinha um material sobre o Marcos frequentando uma rede social de garotas de programa e ele fazia postagens sobre aquilo. O que faziam na cama, como elas eram de corpo e assim por diante. Eles se aprofundaram naquele material e eles divulgam isso. O que me foi fantástico para usar no júri depois. O Cabrini vai, faz um vídeo e o advogado diz que foi fantástico esse material para usar no júri depois. Por quê? Eu senti que isso foi muito chocante. Que as pessoas acharam isso reprovável. Sabe quando começam os burburinhos assim? Olha só como toda a narrativa construída pela defesa está entrando na cabeça das pessoas. Eu lembro do promotor. Você está falando que ele é essa pessoa, Rory Hyder? E minha resposta falei, eu não, ele está falando do Roberto Cabrini. É você que está falando que ele é essa pessoa? Não, eu não. É o Roberto Cabrini, é o Globo, é a Veja, é o Diogo Mainardi. É você que está falando que Bolsonaro fez isso, fez aquilo, outro. Eu não falei nada de Bolsonaro. Tá falando esse pessoal. Vocês entendem como é que o uso das matérias jornalísticas, de alguns fatos, de algumas coisas, são importantes na hora que chega no tribunal? Isso daí foi a técnica que mais Sérgio Moro utilizou. É o maior especialista no Brasil em utilizar a mídia para chegar em seus objetivos. Ele explica isso diversas vezes, falando também da questão da Operação Mãos Limpas. Ele estudou bastante para entender, né, o que foi, como conseguir alguma coisa. Ele detectou que a grande questão é quando você une a mídia com o poder judiciário. Olha que coisa complicada. E a gente está falando de comunicação, de narrativas, e a Anitta ontem, ela também me fez um comentário muito interessante e eu quero mostrar aqui para vocês. Vejam só. Maximizar aqui a tela, pronto. Tá bonitinho para ler? Acho que dá para ler aí, né? Em um processo de gerenciamento de crise de comunicação, não existe nada mais importante do que a velocidade e a forma com a qual você se comunica com o seu consumidor. No caso de comunicação pública, estamos falando basicamente em passar corretamente a informação. Normalmente, os governos focam em contratar jornalistas e assessorias de imprensa renomadas para operacionalizar esse trabalho. E, habitualmente, para alguns dá certo. Sabem como é, né? Porém, o governo Jair Bolsonaro não é um governo comum. A imprensa não está disposta a ouvi-lo, não está disposta a informar ou sequer repassar as informações corretas. A única intenção dos jornalistas é destruir a reputação do governo. E essa destruição de reputação não se faz com assessoria de imprensa, se faz com gerenciamento de crise. Não é feita por comunicadores, e sim por especialistas em crise de comunicação. O brasileiro, habitualmente, não está acostumado com essa figura. Os governos também não. Mas o governo Jair Bolsonaro está nos apresentando a necessidade a cada dia mais, né, de ter pessoas treinadas a enxergar o macro, perceber os próximos passos e definir antecipadamente como lidar com o problema. O especialista de crise está ali sabendo o que ocorre, as próximas decisões tomadas, para que, antecipando o problema que está por vir, ele já trabalhe a narrativa com a qual ele precisa lidar. E essa pessoa é essencial. Sabe por quê? Porque só existe uma forma de vencer uma batalha de narrativas. É você comandar a narrativa. Você tem que comandar a narrativa. Quando um processo de destruição de reputação está em curso, só existe uma forma de contestação de danos, é contar a história. A sua história, a verdadeira história. E eu vou dar um exemplo do próprio presidente de como contar uma história. Vocês lembram disso aqui? Esse é o Jair Bolsonaro contando a sua própria história. Poucas pessoas no Brasil têm tanta habilidade em se comunicar com a população como o nosso presidente. E olha lá o vídeo que ele fala, um vídeo antigo, fala da época de campanha, fala de tudo mais. Quem lembra desse vídeo? Ele fala, enteada, fala da Michelle,
Lá da Laurinha. Esse vídeo aqui rodou bastante as eleições. Todo mundo deve ter visto esse vídeo. Os maiores especialistas em crise do país são aqueles que trabalham em comunicação eleitoral. Sabe por quê? Porque uma eleição nada mais é do que contar histórias. Você conta a história do seu candidato e luta diariamente por meses contra o processo de desinformação causado pelo adversário. Então me pergunto, onde estão as pessoas que ajudaram na comunicação eleitoral do presidente? Por que não estão sendo utilizados na comunicação do governo? Por que não estão liderando o processo de gerenciamento de crise federal? E eu sei que o governo mantém alguns especialistas em seu quadro funcional. E sabe por que eu sei? Porque isso aqui, com toda certeza, foi feito por um especialista em contar histórias. Pela estética, talvez até mesmo o mesmo daquele vídeo da campanha. Esse daqui, ó. E eu tenho informações que me levam a crer que é a mesma pessoa. Eu acho que até sei quem é a pessoa. Eu escrevi tudo isso, sabe por quê? Porque já passou da hora de lidar com a imprensa da forma correta, de contar a verdadeira história desse governo. Não lute contra eles em desespero, lute com estratégia. Montem um bunker de comunicação, tragam os especialistas e mudem a imagem desse governo. É mostrar para o povo a verdade, é mostrar para o povo o que vem sendo feito, é mostrar para o povo que Jair Bolsonaro, que elegeu, ainda é Jair Bolsonaro. É o mesmo. É mostrar para o povo a luta diária, é vencer 2022, ou então comer cachorro nos anos que estão por vir. A gente tenta fazer esse trabalho. Tenta desmentir uma coisa, tenta desmentir outra, tenta contar um pedaço da história, mas, cara, não dá pra comparar, sabe? As ferramentas que nós temos em mãos com as ferramentas que o governo tem em mãos. E é um dos pontos que eu acho que, assim, que é unânime, toda a base do governo queria que Bolsonaro tivesse mais apoio na parte de comunicação, no combate às narrativas. É inegável que o presidente, cara, meu Deus... É coisa simples, gente, olha só, não precisa nem entrar assim, numa questão narrativa, a gente comenta, a live de Bolsonaro tem uns meses atrás, o microfone era horrível, era horroroso, um microfone decente não tinha um microfone decente, sabe, pequenas coisas que não dá, cara, não dá, 2022 já tá batendo na porta. Acho que nem vai dar tempo de falar do STF, do Mendonça, mas vejam só. PL das fake news. Se lembra dela? Tá voltando. Lira cria grupo de trabalho e deputado quer apresentar relatório sobre o PL das fake news até novembro. Após ter submergido nos últimos 6 meses, o PL 2630 passou a ser novamente debatido na Câmara, né? Com a criação pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de um grupo de trabalho formal para analisar o tema. O relator é o Orlando Silva, do PCdoB, que era apresentar até novembro um texto substitutivo ao que foi aprovado no Senado no meio do ano passado. Ao chegar à Câmara, deputados tentam acelerar a análise da matéria, mas a discussão foi travada diante de resistências de apoiadores de Jair Bolsonaro, que viam no projeto uma ameaça à liberdade de atuação nas redes sociais. Foi por nossa pressão que o projeto travou. Esse assunto tem que começar a voltar, a gente tem que começar a colocar pressão contrária. Isso daqui eles querem aprovar antes de 2022, porque a eleição tá vindo aí. Eles vão ter que silenciar a base de apoio de Bolsonaro. Eles sabem disso. Ainda sobre a CPI, olha só. Investigações mostram proximidade de Helder Barbalho com empresários. Pelo tempo aqui eu não vou mostrar muito da matéria, mas falo o seguinte, ó, que o Helder Barbalho tem 3 inquéritos sigilosos que estão lá no STJ. Dá para saber qual o conteúdo. Algumas coisas já tinham sido vazadas nos meses atrás. Só acho interessante o seguinte, a Veja, ontem no vídeo eu mostrei para vocês a matéria que fala em desvios de 4 bilhões. 4 bilhões durante a CPI. Agora saiu essa matéria que fala do Helder Barbalho, traz aqui algumas falas que o Helder Barbalho proferiu com, sabe, os empresários. Ele negociou, ele é parte das negociações. E a Veja ainda traz aqui, ó, mais coisas que envolvem coisa. Fala da Lindora também, né, falando que é um absurdo tudo que está acontecendo. Dá uma pausa aí, dá uma lida. E a Veja também me soltou essa matéria. Carlos Garbas, empresária que deu calote, levanta suspeitas contra ex-ministros do PT. Em depoimento prestado aos investigadores, Cristiana levantou suspeitas contra 2 ex-ministros da Dilma Rousseff. Carlos Garbas, secretário executivo do Consórcio Nordeste, que validou a compra, e o prefeito de Araraquara, Edinho Silva.
E aí diz, ó, a apuração chegou na STJ, depois de chegar ali perto do redor do Rui Costa. O caso é uma sucessão de irregularidades. A Rempcare não fabrica respiradores. A suposta parceira lá do país do chefe do Dória, né, o país asiático, que seria a real fornecedora do equipamento, opera no ramo de construção e não tinha qualificação para fabricar os aparelhos, de acordo com o governo de Pequim. Cristiana chegou a ser presa, teve bens bloqueados pela justiça. Em depoimento prestado aos investigadores, ela disse que na época dos eventos recebeu um telefonema de Gabas, que teria se identificado como irmão de alma de Edinho, o prefeito de Araraquara. De acordo com Cristina, Gabas afirmou que o município paulista estava precisando de 30 respiradores, mas que Edinho estava sem recursos para bancar a compra. E aí fala que ele queria a doação. Doa aí 30 respiradores pro Edinho Silva do PT. O PT. Olha só como são as coisas, né? Eu quero só mostrar aqui duas matérias, acho que ainda dá tempo. Rodrigo Pacheco quer colocar a reforma tributária para avançar no Senado, na Câmara também bolado. Eu realmente espero que isso comece a avançar. O empresariado quer reformas. Isso daqui tem tudo, né, para favorecer um ambiente de negócios, para gerar mais empregos. Paulo Guedes não está preocupado com o novo ministério. Onyx é um aliado do Paulo Guedes, está lá. O gaúcho é considerado um fiel aliado de Bolsonaro e tem a confiança de Guedes, que não deve ter problemas com a gestão da nova pasta. Deve seguir tudo nos conformes. E aí tem algumas coisas que envolvem o Mendonça, envolve o Fux, a gente comenta amanhã. Ainda tem a questão dos militares, lembrei agora, a gente comenta amanhã também. E por hoje ficamos por aqui. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada. Enquanto não tá aí, né, o jogo não tá perfeito lá no governo, estamos aqui, vários influenciadores, tia do Zap, todo mundo compartilhando informações. Eu mesmo sempre faço questão de fazer o vídeo, várias notícias, vocês podem bater print ao redor de todo o vídeo. Eu vejo que às vezes o pessoal bate print, roda o WhatsApp, tem muita coisa que, cara, de imediato já destrói várias narrativas. Nesse trabalho, né, de formiguinha, juntos vamos reeleger nosso presidente em 2022. Fico por aqui, se inscreve no canal, nas minhas redes, torne membro, e é isso aí. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu. Só que esqueça, hoje tem Hora no Strike lá na Gazeta. O convidado de hoje é o Bernardo Kister. Valeu, galera. Fui.